Viver não é um presente, é um teste. E a maioria está reprovando com gosto, sorrindo enquanto afunda. Porque viver de verdade não é simplesmente respirar, andar por aí e seguir o roteiro medíocre que empurraram na sua boca desde criança. Viver exige força, silêncio e decisão. A força de negar o que todo mundo quer. O silêncio de quem entende que gritar não resolve nada. E a decisão de cortar tudo que não leva a lugar algum. A maioria foge disso. Corre para o bar, para a cama de alguém, para a tela que anestesia, para os vícios que parecem vida. Não vive. Disfarça. Se arrasta. Justifica. Decora frases bonitas e acha que entendeu. Mas quem entendeu não precisa decorar. Faz. Viver exige se erguer cedo quando não tem ninguém olhando. Exige carregar peso quando seria mais fácil largar tudo. Exige dizer não para a distração e sim para o esforço. Quem vive, de verdade, é quem carrega o próprio nome com firmeza, mesmo quando ninguém valoriza. Porque valor não se pede, se impõe. Quem vive sabe que não é o mundo que tem que reconhecer seu valor, é você que tem que sustentá-lo, mesmo que o mundo ria da sua cara. A vida não é feita de promessas, é feita de colheita. Você colhe o que planta. Não interessa se doeu, se foi injusto, se era difícil. O solo não tem pena. Ele responde ao que você enterra nele. Se você só planta reclamação, covardia e desculpas, não espere frutos. Espere poeira. Espere vazio. Espere o gosto amargo de ter desperdiçado o tempo. Viver de verdade é dizer não quando o mundo inteiro espera que você diga sim. É comer pouco, falar pouco e observar muito. É vestir menos, possuir menos, desejar menos. Porque o que é excesso pesa. E quem carrega peso inútil não chega longe. Viver é ser leve e firme. É olhar para dentro com brutalidade e arrancar o que enfraquece. Quem vive de verdade não procura conforto, procura clareza. E clareza só aparece no atrito, no frio, no corte, no vazio. A maioria vive igual a todos e acha isso normal. Segue a rotina que não escolheu, gasta o que não tem para impressionar quem não se importa, coleciona distrações para não encarar o espelho. É um rebanho, um corpo que obedece ordens invisíveis e ainda se sente esperto. Mas quem vive de verdade não segue multidão. Anda sozinho quando é preciso. Sabe calar quando todos gritam. Sabe agir quando todos hesitam. Porque viver é cortar o que não serve, sem pena, sem drama, sem anúncio. É limpar a própria vida com a frieza de um cirurgião, sem se apegar ao que brilha, porque o que brilha demais, normalmente, apodrece por dentro. Quem vive de verdade não busca aprovação, busca disciplina. Não busca prazer, busca paz, não busca atenção, busca foco. E tudo isso exige cortes, porque viver não é acumular, é escolher. Escolher o que vale, o que constrói, o que não enfraquece. O resto, por mais bonito que pareça, é veneno em forma de presente. A vida não dá tempo, ela tira. Tira a juventude, tira a força, tira a memória, tira o que você ama e não avisa. Por isso, quem vive mesmo não desperdiça um dia. Não dorme com promessas, dorme com entregas, dorme sabendo que venceu o próprio impulso, que não se vendeu barato, que não se perdeu tentando agradar. Dorme limpo, mesmo machucado, porque feridas curam. Mas sujeira acumulada vira doença. Quem vive de verdade entende o valor do silêncio. Fala pouco, age muito. Sabe que palavras não sustentam ninguém. Ação, sim. Sabe que opinião não edifica. Resultado, sim. Sabe que fama não protege. Caráter, sim. E por isso anda calado. Não busca convencer ninguém. Convence com presença, com atitude, com exemplo. Quem vive de verdade não tenta ganhar o mundo. Tenta não perder a si mesmo. E só isso já é uma guerra. A vida é curta. Demais para ser desperdiçada com medo. Medo de errar, medo de ser julgado, medo de ficar sozinho, medo de perder. Quem tem medo não vive. Sobrevive, se esconde, se adapta e no fim morre igual, só que vazio. Quem vive de verdade entende que medo se encara, não se negocia. Entra na batalha com o que tem, não espera estar pronto,
Porque pronto é quem age, não quem se prepara para sempre. A maioria nunca vai entender isso. Vai seguir acumulando coisas, distrações, elogios e promessas. Vai seguir com o coração cheio de ruído e a mente vazia. Vai seguir esperando um dia ideal que nunca chega. Mas quem vive sabe que o dia ideal é hoje. E é duro, sem romance, sem anestesia. Porque viver é aceitar que ninguém vai te salvar. E que isso é bom. Porque quem entende isso, para de esperar. E começa a construir. Começa a cortar. Começa a carregar o que é necessário. E só. Quem vive não se compara, porque a régua é interna. É o que você era ontem, é o que você prometeu ser, é o que você precisa carregar. Comparar é fraqueza, é distração, é perda de tempo. Quem vive está ocupado demais sendo, melhorando, corrigindo, limpando, cortando, porque a vida não é uma vitrine, é uma oficina. E quem vive trabalha nela todo dia, sozinho, em silêncio, sem plateia, sem confete. A vida é um campo de batalha onde a covardia se disfarça de conforto, onde a fraqueza se esconde atrás de desculpas, onde o medo se fantasia de prudência. Quem vive de verdade desmascara tudo isso e age, mesmo tremendo, mesmo cansado, mesmo ferido. Porque viver não é sobre estar bem, é sobre estar inteiro, mesmo aos pedaços. É sobre sustentar o que é certo, mesmo perdendo. É sobre continuar, mesmo sem aplauso. A maioria desiste cedo. Se entrega à distração, ao conforto, à opinião alheia. Vira sombra, vira eco, vira repetição. Mas quem vive mesmo, vira referência, vira rocha. Vira direção, e isso não se constrói com frases feitas. Se constrói com renúncia, com dureza, com rotina, com luta interna. Quem vive mesmo não precisa mostrar, basta aparecer. Sua presença já mostra o que é possível quando alguém decide viver sem fugir. Você quer viver? Corte o que não serve. Pare de reclamar. Escolha. Poucos. Coma menos. Fale menos. Suma por um tempo. Enfrente o espelho, arrume seu quarto, calce os sapatos, levante cedo, treine forte, trabalhe em silêncio, cumpra o que promete, deixe ir quem atrasa, caminhe reto, morra para o velho eu. Todo santo dia. Isso é viver. O resto é distração com prazo de validade. Quem vive com seriedade sabe que todo dia é teste. E que viver é estar preparado para ser abandonado, esquecido, mal interpretado, ignorado e ainda assim seguir firme. Porque a meta não é aceitação, é integridade. E isso exige fibra, exige casca, exige fogo por dentro, exige a humildade de recomeçar 1000 vezes e a firmeza de não se curvar nenhuma. Você quer viver? Então seja o tipo de pessoa que quando pisa num lugar muda o clima. Que não precisa levantar a voz para ser respeitado, que não precisa se exibir para ser notado, que não precisa convencer ninguém para ser seguido. Seja a presença que impõe silêncio, seja o passo que marca caminho, seja o exemplo que expõe os fracos. E para isso não basta querer, é preciso decidir, cortar, sofrer e não recuar. Viver é para poucos, porque exige dizer não para quase tudo. Para os desejos fáceis, para as distrações baratas, para a companhia errada, para os atalhos tentadores, para os elogios vazios. E para isso você vai ter que se isolar, vai ter que sangrar, vai ter que engolir o choro, vai ter que levantar sozinho, vai ter que aprender a viver com menos e ser mais, vai ter que morrer 1000 vezes e continuar andando. Quem vive mesmo não corre atrás de fama, corre atrás de verdade. Porque sabe que fama é vento, mas verdade é rocha. E viver com verdade exige perder. Perder amigos, perder aplausos, perder convites, perder vantagens. Mas quem vive de verdade entende que o que se perde por viver certo nunca valeu a pena ter. Você ainda tem tempo, mas não muito. E cada dia que você escolhe adiar é um dia a menos com força, com vigor, com chance de recomeçar. Cada dia que você se entrega ao conforto, à dúvida, à distração,
É um dia a mais enterrando o que poderia ter sido. Você vai morrer. Isso é certo. A única dúvida é, quando você for, alguém vai notar? Ou você vai sumir sem deixar marca, como mais um que passou pela vida sem viver? A decisão é sua, mas o preço também. Ou você vive de verdade, com disciplina, corte, silêncio, firmeza, ou você assiste à vida dos outros enquanto a sua escorre entre os dedos. Escolha, e escolha rápido, porque viver não é para sempre, mas desperdiçar também não. E quem desperdiça o hoje, sem dor, vai lamentar o amanhã, sem volta.